Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante e muito comentado por aí. Como conseguir uma vaga de emprego mesmo sem ter experiência. Então, se tu tá chegando aqui na live, seja muito bem-vindo. Quero ver a participação de vocês, compartilhem com seus amigos, porque a gente vai falar sobre esse assunto aí, ó, interessantíssimo, que é como conseguir uma vaga de emprego mesmo sem experiência. Como é que faz isso, né, gente? Sempre que a gente faz uma postagem, fala um determinado assunto, as pessoas dizem assim, ó, vocês vão concordar comigo aí. E comentem se não concordam, se concordam. Para conseguir vaga de trabalho precisa ter experiência, não é? Não é isso um dos assuntos mais comentados aí? A gente fala sobre emprego, sobre conseguir emprego sem ter experiência. A gente fala sobre cursos profissionalizantes, as pessoas falam, não tem como conseguir vaga de emprego sem experiência. Será que é verdade? Será que realmente isso é fato? Vamos descobrir. Então, olha só, as pessoas que hoje têm experiência, um dia elas não tinham experiência, concordam comigo? Óbvio, né? Ninguém nasce tendo experiência. Como que elas conseguiram essa vaga de emprego? Como que elas conseguiram o trabalho, né? De alguma forma. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa live. Uma dessas etapas que eu vou dizer aqui, provavelmente em algumas aí a pessoa fica trancada ou não cumpre, não faz, não corre atrás e é por causa disso não consegue a vaga de emprego. Então tem sim como conseguir vaga de emprego sem ter experiência, tá, gente? Isso é possível. Vou dizer por mim mesmo, um dia eu não tinha experiência e hoje tenho, né, em diversas áreas. E aí consegui a vaga de emprego lá quando eu comecei no trabalho, que eu comecei como office boy. Então isso é uma coisa assim que eu vejo muita gente comenta, gosta de comentar. Não tem como conseguir a vaga sem experiência. Gente, obviamente que tem, tá? E a gente vai seguir alguns passos, mas antes de chegar nesses passos, eu quero abrir algumas observações, tá? Primeiro ponto, tá? Eu anotei aqui tudo direitinho pra gente seguir, né, aqui e não esquecer de nenhum item, nenhum ponto, tá? Primeiro item, tá? Olha só, por que muitas empresas, né, pra gente conseguir, né, entender isso, a gente tem que entender por que muitas empresas gostam de contratar, preferem contratar pessoas que têm experiência. Por que vocês acham isso? Vão comentando aqui, né? Por quê? Por que isso acontece? Tem uma razão para isso, eu vou explicar a razão aqui para vocês e aí talvez seja mais fácil de vocês passarem por isso. Por que as empresas querem pessoas que já tenham experiência? Porque durante o início ali, quando eu começo a trabalhar numa empresa, quando eu entro, eu aprendo muito a questão de convivência no trabalho, regras, então eu tenho esse aprendizado, tá? Nos primeiros anos, ali, primeiro ano, segundo ano, tu vai aprender a conviver com equipe, com empresa, com regras, certo? Vai aprender algumas atividades. Se tu é do ramo administrativo, vai aprender algumas coisas administrativas. Se tu é do ramo da produção, vai aprender algumas coisas ali da produção, regras, como trabalhar, como conviver com os colegas. Então, por isso que muita gente, tá? Muitas empresas, muitos RHs aí, né, muitas empresas de contratação querem gente com experiência, porque já passaram por esse período. E aí que é a sacada. Que aí com essas dicas aqui, talvez tu já vai adquirir algo aí que não vai criar essa barreira, tá, gente? Porque essa barreira é meio complicado, né? Essa barreira é difícil de passar. Pensem no lugar da empresa. A empresa já quer alguém que já esteja um pouco adiantado nisso, entendeu? Já tenha convivido com pessoas, já sabe trabalhar em equipe, então já está adiantada nesse processo. Porém, se tu já tiver achado outras formas, mesmo que não tenha trabalhado, né? Tiver achado outras formas aí, achou outras formas de trabalhar em equipe, de demonstrar essas qualidades, talvez tu consiga aquela vaga de emprego mesmo, sem ter experiência. Então, a gente vai passar agora pelos pontos, são 6 pontos que eu trouxe hoje, tá? Olha só, o primeiro ponto é bem interessante, tá? Busquem empresas que valorizam as competências. Olha só, mas como é que eu vou achar empresas que valorizam competência? Dá uma dica aqui para vocês. Alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, existia sim muito essa coisa de
de ter experiência e faculdade, tá, gente? Isso contava assim muito, 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 muito mesmo. Mas hoje não existe mais isso, tá, gente? Claro, existem muitas empresas ainda que valorizam isso, mas não é mais generalizado, não são todas as empresas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Apple, ela não contrata uma pessoa porque ela tem faculdade. Ela contrata alguém porque ela tem conhecimento, tá? Porque ela tem conhecimento, desculpa aí, gente. Porque a pessoa tem conhecimento e tem certas habilidades. Olha só, não é por faculdade. Vou trabalhar lá na Apple, não é porque tu tem faculdade. Não é só gente super capacitada com faculdade, mestrado, doutorado que vai trabalhar lá. Não, não é mais assim. Então, gente, não é mais assim, não são mais todas as empresas. Agora elas já começam a olhar de uma maneira diferente. Olha só, se a Apple, que a Apple, né, super conhecida aí, Google, né, super conhecida no mundo todo, não contrata pessoas apenas porque tem faculdade, mas sim pelo conhecimento, pela experiência com algum determinado conhecimento que elas têm, então as empresas já começam a perceber que faculdade, experiência não é uma regra universal. Tem outras coisas que podem mover a pessoa a ser contratada. Então pensem nesse detalhe. Como que eu vou saber que as empresas valorizam competência? Vão lá no Google, pesquisem, olha aí que legal. Pesquisem, porque tem empresas que levam em consideração isso. Olha as empresas que tem na tua cidade, vai pesquisar sobre ela, o que eles acham importante. Conversem com pessoas que trabalham nessa empresa, nas empresas, e tu vai descobrir, pode ter certeza. Tá, gente? Então esse é um detalhe bem importante, tá? Procure empresas que valorizam competência, não só experiência. Vamos lá para a próxima. Faça algum trabalho, olha só, não remunerado. Mas aí é complicado, né? Como é que eu vou trabalhar sem ser remunerado? Isso é muito complicado. Às vezes a gente trabalha por um pequeno período de tempo sem ser remunerado e depois aprende a profissão e aí começa a ser remunerado. Olha só, fale aqui para mim, comenta aqui para mim. O que tu prefere? Ficar um ano sem trabalhar e sem ser remunerado? Ou ficar 3, 4 meses trabalhando sem ser remunerado, mas depois ser remunerado e ter um emprego, enfim, trabalhar ter um trabalho, né? E já ter experiência. O que tu prefere? Ficar um ano sem trabalhar, ou até mais, né? Porque não tem experiência, não conseguiu ali, ou trabalhar durante um pequeno período de tempo sem remuneração para depois ser contratado. Eu, né, quando eu fiz estágio eu ganhava muito pouco, era um salário muito pequeno, mas eu preferia ganhar experiência, né, para depois eu ter alguém para me indicar, enfim, né. Então, às vezes, buscar ali um emprego que vai ser por 2, 3, 4 meses sem remuneração, às vezes vai te servir muito pro teu futuro, tá? Eu preferiria trabalhar, mesmo que fosse por tempo, ganhando pouco ou não recebendo, mas tendo depois a chance de trabalhar. Então é isso aí. Vamos para a próxima. Essa aí poucas pessoas sabem, hein, gente? Pouca gente está falando sobre isso. Olha só essa dica aqui que eu vou dar para vocês, ó. Trabalho voluntário. Olha aí que legal. Trabalho voluntário está contando muito hoje no processo seletivo das empresas, tá, gente? Trabalho voluntário, o que seria trabalho voluntário? Tem nas igrejas, tem diversos locais aí, tu vai conseguir, locais que arrecadam comida para as pessoas, limpeza, então tem muito trabalho voluntário, tá, gente? Igreja tem muito, nas igrejas aí tem muito, assim, de ajudar pessoas necessitadas, então isso mostra que tu tá ajudando, dá algum tipo de conhecimento para pessoas, tá? Todo tipo de trabalho voluntário. Eu fiz um trabalho voluntário lá em tal lugar. Gente, isso faz diferença. Porque o que vai acontecer? O RH, a empresa que vai te contratar, ela vai pensar, poxa, olha só essa pessoa. Ela não é uma pessoa preguiçosa, ela não está trabalhando porque não gosta de trabalhar. Ela não está trabalhando porque ela não encontrou trabalho, mas olha só, ela faz o serviço voluntário, olha que bacana, isso demonstra caráter, isso demonstra boa vontade, né, de ajudar as pessoas, e isso as empresas valorizam. Então, trabalho voluntário pode contar muito, tá? E dali do trabalho voluntário, tu conhece alguém, conversa com uma pessoa e logo eu já vou vir nesse detalhe aí interessante. E aí tu pode conseguir uma vaga de emprego. Alguém ali está no trabalho voluntário,
viu que tu é uma pessoa esforçada, olha que pessoa trabalhadora, oh, não estou trabalhando, papo vai, papo vem, pum, conseguiu a vaga. Conseguiu uma vaga, conseguiu uma recomendação, conseguiu um QI. Então, olha aí, fiquem de olho, ó, gente. E essas dicas aqui são preciosíssimas para as pessoas que estão precisando, para o teu filho, para o teu amigo, para ti, tá? Que não está trabalhando ainda. Vamos pro próximo agora, que é o que a gente está falando aqui também, ó. Busque qualificação. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Eu gosto de trabalhar com exemplo. Digamos, tá? Que tem ali 10 pessoas para fazer a entrevista. Vamos começar antes ainda. 10 pessoas em currículo. 10 pessoas para um currículo. Beleza, 10 pessoas enviaram um currículo ali para uma empresa e tal. Ah, eles têm 10 currículos. Aí, desses 10, 7 não tem curso de qualificação. Das 7, só 3 tinham qualificação, nenhuma tinha experiência. Na hora de fazer a entrevista, vão chamar mais um ou outro para ver, para dar chance e tudo, né? Porém, a pessoa que já tem uma qualificação, já tem um curso profissionalizante, vai se destacar no meio das outras pessoas. Ou digamos que tenha 10 pessoas ali para entrevista, uma tem curso profissionalizante. Quem que vai ser destacado aí? A pessoa que tem curso profissionalizante. Então isso faz diferença. Tu adquire experiência com o curso profissionalizante. Porque, que nem aqui os nossos cursos, eles vão trazer o dia a dia do trabalho, o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer, o que é errado, o que é ética. E isso conta já quase como uma experiência, porque isso tu vai aprender nos primeiros dias de trabalho. Mas como tu tá tendo isso num curso profissionalizante, o RH sabe que tem um curso profissionalizante, eles vão saber que aí já pulou algumas etapas de uma pessoa que não tem experiência, né, gente? Então, próxima etapa. Olha aí, essa próxima etapa é legal. Olha só, faça trabalhos freelancer. O que seria isso? Tu não é contratado, certo? Não tem... Tu recebe sim, tá? Freelancer tu recebe. Mas é um trabalho pequeno que tu fez para alguém, fez ali uma planilha de Excel para alguém, para ajudar na finança, e aí cobrou um valorzinho. Sabe de informática, foi ali ajudar uma pessoa, faz planilhas. Então tem vários. Design, né? Eu faço uns design para algumas pessoas. Digamos que eu quero trabalhar numa agência de design gráfico, né? Uma agência de publicidade. Faço trabalhos freelancers. Tem muitos sites que tem trabalhos freelancer, pequenos trabalhos que tu pode fazer, ser remunerado e adquirir experiência. Olha aí que legal. Então isso vale demais, tá? Tem muitos sites. Se tu pesquisar no Google, tá? Bota lá no Google trabalhos freelancers. Vai ter muitos sites. Por exemplo, tem o Orkana. Orkana é um site que ali tu vai te cadastrar, vai fazer o teu cadastro, vai botar o que tu sabe, o que tu poderia fazer. E aí vai começar a fazer alguns trabalhos freelancer. Então, gente, ó, muito legal. Atendimento é ótimo. Acho que o curso é melhor ainda. É muito bom. O curso de atendimento de farmácia é excelente. Como conseguir trabalho com Libras. Olha aí, bem disso aí que eu tô falando. O Orkana, gente, bota que tu tem experiência com Libras, tá? Entra em vários sites de freelancer, bota que tu tem experiência com Libras e quem sabe vai aparecer alguma vaga para ti. E aí a gente vai para a próxima agora. Networking, tá, gente? O que é networking? Que negócio é esse, né? Que networking, né? Se ouvem muito falar, né, de networking. Não deixe de apertar o coraçãozinho aí. Que essa dica é muito importante. Eu já meio que dei uma pincelada agora há pouco. E agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Networking, gente. O que seria isso, tá, gente? Mais cedo ou mais tarde, tá? Tu que precisa de um emprego, saiu de uma empresa, precisa começar a trabalhar agora, não tem experiência, precisa de um trabalho. Network seria conversar com pessoas, tá? Sobre determinados assuntos, pessoas da tua faculdade, pessoas do teu curso que estudam contigo, da tua escola, amigos de pais. Tu tá num trabalho voluntário e aí tu conversa com as pessoas, amigos, pessoal da igreja, pessoal do futebol, do vôlei, enfim. Hoje em dia até do Free Fire lá, dos jogos de tiro, precisam saber se tu vai trocando uma ideia com essas pessoas, vai contando o que tu sabe, o que tu tem de experiência, o que tu sabe fazer e tal, como que tu se tu tem caráter, enfim. Nessa conversa que tu vai tendo com as pessoas, tá? O que acontece? Alguém fica sabendo de uma vaga que encaixa com o teu perfil, vai lá, o que acontece?
tu é indicado, te ligam e tu é contratado. Então, networking seria basicamente isso aí, conversar com as pessoas, dialogar, trocar ideia e trocar experiência. E aí o que acontece? Vou contar pra vocês. Meu terceiro trabalho, eu trabalhei primeiro como office boy, depois eu trabalhei na produção de uma empresa lá, trabalhei no pesado. E aí, no terceiro trabalho, eu pedi demissão porque eu tive algum problema aqui, que eu tinha um problema de infância, né? No terceiro trabalho, então, a gente já vai acabar a live, tá, gente? Eu vou dar uma dica bem importante daqui a pouquinho e a gente vai encerrar, tá? E aí, eu fiquei sem trabalhar, só que o que eu fiz? Eu contei para as pessoas da igreja que eu frequentava. Contei para elas e tal, eu tô precisando de trabalho, tô procurando trabalho. O que aconteceu? Uma dessas pessoas ficou sabendo de uma vaga também de office boy, já tinha trabalhado como estágio, né? Como office boy, consegui essa vaga de office boy. Olha aí, e foi muito bom, fui recomendado, isso já facilita muito porque eu fui recomendado por alguém, né? Então consegui a vaga e foi excelente para mim, porque eu trabalhei alguns meses de office boy, fui promovido a auxiliar logo em seguida, administrativo, e logo mais fui assistente financeiro, e isso foi em menos de um ano, gente. Então, graças a uma indicação, networking. Aprenda essa palavra aí, networking, isso é muito importante. Pesquisem mais também lá no Google sobre isso, que é importante. Então vamos lá. Profissões que não exigem experiência, tá, gente? Não quer dizer que algumas não vão exigir, algumas empresas não vão exigir, mas em muitos casos elas não exigem, tá? Um detalhe bem importante, tá? Esses trabalhos temporários, vagas temporárias que vocês veem aí antes do Natal, antes da Páscoa, então tá na hora aí de tu correr atrás e vendo aí, porque vai conseguir, muita gente vai conseguir vaga temporária, e tem gente que consegue temporário e depois é efetivado e fica para sempre. Ou pelo menos já adquiriu experiência, já passou por aquela etapa, né, da experiência que a gente tá conversando aqui. Auxiliar administrativo, assistente não, que já é no caso, uma etapa superior, né? Atendente, tá? Qualquer tipo de atendente de farmácia, atendente de loja, enfim, muitos aí conseguem sem experiência, tá? Auxiliar de produção, no começo ali, a primeira iniciação na produção ali, é aí que vocês vão fazer uma diferença nos cursos profissionalizantes, no que vocês fazem, em coisas que vocês já trabalharam aí, sei lá, com o pai, com o amigo do pai, sei lá, até mesmo ter trabalhado como servente de pedreiro vai fazer diferença, tá, gente? Recepcionista consegue também, tá, gente? Recepcionista se consegue, muitas recepcionistas começaram ali como primeiro emprego, tá? E estão indo vão subindo de cargo e aí tá sempre abrindo vaga. E atendente de restaurante, tá? Tem também garçom, algumas também como garçom ali, como primeira experiência, também tu consegue, tá? Então são essas aí. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, porque é muito importante, tá? É muito importante elas saberem essas informações para que, né, a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, boa noite e até a próxima!